chega a 55%, quer dizer, extremamente frequente. Então, como eu comentei, os estudos são muito heterogêneos entre si, né? Mas, de uma forma geral, então, acredita-se que a prevalência geral, olha a margem de diferença entre um estudo e outro, gente, de 15% a 80%, os lactentes em torno de 15%, os escolares de 23% a 66%, e indivíduos poliparasitários de 15% a 37%. Então, quando a gente pensa, por que essa margem de 15% a 80%? Se a gente vai naqueles grandes bolsões de pobreza, a gente vai chegar a 80% de prevalência. Aí, quando a gente cai na região sul, né, onde eles têm um sistema de saúde que funciona muito bem, Curitiba, por aí, isso aí vai chegar a 15%. Por isso, essa discrepância. Antes da gente começar a falar de cada parasita, é importante vocês lembrarem que dentro dos nossos eumintos, nós temos uma síndrome que é a síndrome de Luffer, que possui o ciclo de Loss, né? É um grupo de 4 parasitas que vão fazer, durante o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento, eles têm que fazer um ciclo pulmonar, senão eles não conseguem completar essa maturação, tá? Então, eles passam uma parte, né? Então, ocorre a maturação dessa larva no pulmão. E o que acontece com isso? Esses pacientes vão ter manifestações de via aéreas que surgem em torno de 10 a 15 dias após ele ser infectado, né? E desaparecem quando tratado, de 1 a 2 semanas após o início do tratamento. Muitas vezes vai passar batida essa síndrome de Luffer, mas quando você começa a interrogar, o paciente nem observa, mas se você começa a apertar, ele vai referir que teve tosse, que pode ser seca ou pode ser produtiva, a maioria das vezes é seca, pode ter tido falta de ar, né, que vai piorando com a evolução do quadro, pode ter febre baixa, tosse com sangue, sibilos, chiado no peito, dor muscular, perda de peso, e sempre lembrar que eles fazem uma eosinofilia, tá? Então, quais são esses agentes? Então, vocês têm que gravar essa sigla, NASA. N de Necator, A de Ancilóstoma, S de Strongyloides e A de Ascaris. Então, vamos começar falando dos eumintos. É lógico que quando a gente cai nos eumintos, disparado, o mais prevalente é a ascaridíase, tá? Que é causada pelo Ascaris lumbricoides. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem cerca de 1 bilhão de indivíduos infectados, tá? Pelo Ascaris. Isso ocorre por quê? Porque quando a fêmea é fecundada, ela vai liberar em média 200 mil ovos por dia, né? E, gente, ele permanece viável por um longo período no solo, tá? E aí, com isso, ele é resistente, ele tem uma parede espessa e ele consegue conviver em condições ambientais extremas, e com isso, o risco das pessoas se infectarem acaba sendo bem prolongado e predispondo a esses números absurdos que a gente encontra. Então, o modo de transmissão, o nosso foco hoje não é esse, né? Mas só para relembrar, então ocorre a ingestão, o homem, né, ingere ovos infectados desse parasita, e aí, de onde que surgiu esse ovo? Ele veio do solo, do alimento, né, em algum local que foi infectado, contaminado pelas fezes do ser humano, tá? Aí, quando você ingere isso, ele vai fazer o ciclo pulmonar, que eu já comentei, né, que são os vermes jovens, né, depois eles são deglutidos, né, como se diz, eles voltam
e eles são engolidos, aí cai no trato digestivo, onde é o habitat natural dele, tá bom? É onde ele vai entrar em circulação, vai se reproduzir e tudo mais, certo? Até ele fazer todo o ciclo e ser novamente eliminado no solo. Nós temos duas formas, né? Uma é o ovo, olha bem, vocês podem ver esse desenho aqui acima, como a parede dele é espessa, por isso ele se mantém tanto tempo viável no solo. E nós temos o verme adulto. Como a gente comentou, eles são cilíndricos, né? Ele tem uma extremidade afilada e a fêmea é bem maior que o macho. O macho, gente, o que caracteriza ele? Esse enrolamento ventral aqui nessa ponta, tá vendo? Aqui em cima, à direita. Então, vocês podem ver comparando um com o outro, né? A fêmea chegando a 40 centímetros e o macho até 20 centímetros. Então, qual é a manifestação clínica que a gente tem do Ascaris lumbricoides? Nós temos diversos graus de infestação, tá? A maioria vai ter uma infestação de leve a moderada. Então, as manifestações são muito brandas, tranquilas, né? Então, o que ele pode ter? Uma dor abdominal, um pouco de diarreia, náusea, uma perda de apetite, né? Temos as manifestações pulmonares, como eu já comentei, devido à síndrome de Luffer, mas nós temos os casos de infestação maciça, que aí sim nós vamos ter graves comprometimentos. Um deles é quando há uma grande infestação, né? E esse Ascaris, na sua forma adulta, ele começa a se enovelar. E com isso, ele forma o famoso bolo de Ascaris. Vocês estão vendo aqui a figurinha? Isso aqui foi tirado, tá? De um bolo de Ascaris. Então, o que acontece? Imagina, são vermes grandes, chegando a 40 centímetros, lembra? Então, você imagina uma grande quantidade dele totalmente enovelado. O que vai acontecer? Ele vai obstruir o trato digestivo, né? Então, esse intestino não vai estar funcionando adequadamente. Então, quando a gente pensa na clínica, a gente tem que pensar na clínica de um quadro de obstrução ou suboclusão, tá? Então, o que a gente vai ter? Vômitos, não está funcionando adequadamente esse intestino. Então, vamos lá. Vomitou, aí vai ter cólica tentando fazer funcionar esse intestino. Esse abdômen vai distender. E ele pode eliminar esses parasitas nas fezes e até, gente, ele pode aparecer no vômito, tá? Imagina, esse intestino, ele tá movimentando, né? Você tá tendo cólica para tentar que flua esse bolo, né, de Ascaris. Então, ele pode formar com isso volvo, ele pode perfurar. Esses Ascaris, eles podem migrar para vesícula biliar, por pâncreas, tá? E levando a outras complicações além da obstrução pelo bolo de Ascaris. Junto com isso, gente, ele tem também uma ação exfoliativa. Você imagina essa quantidade de parasita, né, que está se alimentando ali com você. Então, ele vai consumir proteína, ele vai consumir carboidratos, lipídios, vitaminas, né? E, consequentemente, levando a um quadro de desnutrição, né? E também com baixo desenvolvimento físico e mental. O diagnóstico, ele pode ser clínico ou laboratorial. O clínico, gente, quando a gente fala clínico, se a mãe chega, né, ou a criança fala que saiu um parasita nas fezes, né, que tinha um verme nas fezes, e conforme ela descreve, você pode fechar o diagnóstico. E isso é muito comum de acontecer, tá? Mas, caso isso não ocorra, a gente pode fazer o diagnóstico laboratorial, né, que é o protoparasitológico de fezes, onde se busca o ovo do parasita, e no hemograma, quando ele está na fase pulmonar, a gente vai encontrar
eosinofilia. O tratamento, gente, o que é específico para tratar ascaridíase é o levamisol ou levamisole, tá? Mas o albendazol tem uma ótima ação e o mebendazol também, nas doses habituais, tá? O albendazol 10 miligramas por quilo, dose única, e o mebendazol 100 miligramas 2 vezes ao dia por 3 dias. Aí, gente, isso é nas formas leves e moderadas. Quando ocorre obstrução, que é essa figura que está em cima, tá vendo? Olha o tanto de parasita que ocorre que tinha dentro do intestino desse paciente, tá? Aí o que você tem que fazer? Você tem que tentar desobstruir. Se você dá uma medicação que vai matar esse ascaris, ele pode liberar toxina. Então, o ideal é você dar uma medicação que leva a uma parada, né? Ele paralisa o verme, porém não mata. E quando ele paralisa, ele facilita a eliminação, tá? A droga que vai agir no sistema nervoso do parasita é a piperazina. E aí você faz a piperazina e, ao mesmo tempo, você oferece óleo mineral. Por que o óleo mineral? Para escorregar esse parasita, tá? Para facilitar a eliminação. Aí associa também antiespasmódico, né? Hidrata esse paciente porque ele não está conseguindo se alimentar, tá bom? Você pode usar também, gente, o mebendazol quando não tiver a piperazina, tá certo? Ela tem faltado muito no mercado, não tem sido muito comercializada, aí você tem que abrir mão do mebendazol. Aí, o que acontece? Esse paciente, ele pode eliminar todo esse ascaris por meio das fezes, mas caso isso não ocorra e ele obstruir mesmo, esse paciente acaba indo para a cirurgia. Aí o que acontece dentro no procedimento cirúrgico? Se você abre a alça intestinal, você consegue tirar uma grande quantidade de parasita. Lembrando que pode ter parasita residual, que pode estar acima ou abaixo do local onde você abriu. E outra coisa que ocorre, se sobra parasitas vivos no trato digestivo, ele pode roer o fio de sutura desse intestino. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma perfuração, né, intestinal. E com isso, isso se torna um caso grave, né, e que leva novamente esse paciente para a cirurgia com um quadro de abdômen agudo. Então, o que é o ideal? Mesmo quando precisa abrir, o ideal é que ele saia normalmente, né, com a piperazina e óleo mineral. Não saiu, você abre aí de uma forma muito delicada, você pode ordenhar esse bolo, para que ele saia, né, após você ordenhá-lo, que ele vá saindo gradativamente, tá certo? E as medidas de profilaxia, gente, são as medidas de higiene habitual, né? Então, lavagem das mãos, dos ambientes onde se fica, se vai comer alguma verdura, alguma coisa, sempre bem lavado, né? O saneamento básico do local onde se vive, tratamento dos doentes. Segundo euminto mais frequente, né? Nós temos o grupo das ancilostomíases, né? Que pode ser causada pelo Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus. É óbvio que o nosso é qual? O Necator americanus, né? Como a gente bem tá vendo aqui, tá? Ele é comum esse na África e nas Américas, e o Ancylostoma duodenale na Europa. Eles são parasitas, então, frequentes
em região quente e úmida, muito comum em área rural. E o que acontece? Pela forma de infecção dele, que é por penetração, ele é frequente em indivíduos que andam descalços em áreas com mato, com grama. Então, essa infecção ocorre por via percutânea, né? E por meio disso, essas larvas então vão penetrar na pele, né? E depois elas migram para o coração, para o pulmão. Lembra que eu falei que ela tem um ciclo pulmonar, que é onde ela termina de fazer a sua maturação? E aí migram para o trato digestivo e, posteriormente, elas podem ser eliminadas novamente no solo. O ovo, vocês estão vendo, gente, ele tem a parede muito fininha, tá? E o verme adulto, o Ancylostoma duodenale, vocês estão vendo que ele tem a cápsula bucal com vários dentes, ó. E quando a gente vê o Necator, é uma placa, chama de cápsula bucal. Isso, gente, eles utilizam para aderir à mucosa intestinal. Então, você imagina, eles vão perfurar essa mucosa intestinal. Então, o que a gente vai ter de complicação? Sangramento, é óbvio, né? Então, você imagina uma grande quantidade de parasita aderindo a essa mucosa intestinal. Então, a manifestação clínica vai depender da quantidade de parasita vai estar colonizando aquele trato, tá bom? E dependendo da quantidade, a gente pode ter mais comprometimento, mais desnutrição, mais anemia. As infecções leves, como a gente sempre vê, elas não têm, a maioria não tem manifestação clínica. No local onde ele penetra, a gente pode ter uma dermatite pruriginosa, né, que é uma coceira no local em que ele penetra no pé, e também temos a síndrome de Luffer aqui, nos dois tipos, tá, gente? Então, as manifestações clínicas que a gente encontra. Quais são as comuns? Dor, perda de apetite e diarreia. Mas, como eu comentei, conforme o grau de infestação, há uma perda intestinal de sangue, então pode ter sangue oculto nas fezes, levando, então, posteriormente a uma anemia ferropriva, uma desnutrição e, consequentemente, déficit pondoestatural, baixo rendimento escolar. E o diagnóstico, gente, aqui fala que ele pode ser clínico devido ao prurido característico, mas é tão difícil o paciente conseguir lembrar em que houve essa penetração no local. Geralmente, quando ele procura, já passou, ele não lembra mais disso, né? Aí a gente consegue confirmar somente por exame protoparasitológico de fezes. O tratamento. O específico para ancilostomíase é o palmoato de pirantel, tá? Mas pouquíssimo utilizado hoje em dia. Então, o tratamento é feito com albendazol ou mebendazol nas doses habituais também. Deixa eu só comentar uma coisa. Tanto na ascaridíase quanto na ancilostomíase, vocês lembram na fase pulmonar? Quando eles estão na fase pulmonar, essas drogas não vão agir. Então, por isso que a gente trata e depois repete em torno de 2 semanas. Por quê? Porque aí já terminou o ciclo que provavelmente estava ocorrendo no pulmão, né? Ele já migrou para o intestino e aí ele consegue, o medicamento consegue atuar nesses outros parasitas, tá bom? Então, nos casos do NASA, sempre tem que repetir os antiomíticos, tá? A prevenção
é semelhante à do Ascaris, com a única diferença é o uso do calçado, né? O indivíduo tem que estar calçado para que não penetre a larva. Outro agente dos eumintos, a tricuríase, né? Causada pela Trichuris trichiura, também comum nas áreas rurais, onde não há um bom saneamento básico, frequente em crianças e adolescentes. E como que a pessoa se infesta, né? Como que ocorre esse quadro? Ela ingere esses ovos que estão embrionados por meio de contato com o solo, principalmente, né? Por meio das mãos, do alimento que está contaminado, da bebida. E também pode ser carreado, gente, por meio de insetos, tá? Esse é o famoso, vocês vão lembrar lá da parasito, que tem aquele ovo em forma de barril, tá? Vocês podem ver aqui. E o verme adulto, ele tem em torno de 1,5 centímetro, ele não é grande, ele é muito fino, e ele vai permanecer no seco e cólon ascendente, tá bom? Então, ele é lá embaixo. E sempre lembrando que tem, esses que tem esse novelamento no final, é o macho, tá? Gente, olha aqui, esse aqui é um grau máximo de complicação nessa figura aqui, de um paciente com infestação pelo Trichuris trichiura, tá? Se vocês depois ampliarem a imagem, vocês vão ver que cada pontinho aqui tá cheio de pontinhos brancos, que é o Trichuris, tá? Então, a maioria assintomático, alguns pode ter uma dor na fossa ilíaca direita, pode ter uma dor na região periumbilical e, em último grau, devido a uma disenteria crônica, ele vai fazer um prolapso retal, porque ele fica aderido aí, lembra, no seco e no cólon, e vai levar também aos outros comprometimentos que são comuns dentre todas as parasitoses, que é o retardo de crescimento, déficit cognitivo. Olha aqui, gente, ó, ampliação da figura. Vocês conseguem ver bem, você tá vendo como ele é bem pequenininho? É em torno de 1 centímetro e meio no máximo. E o diagnóstico, esse é fácil de ver no parasitológico de fezes devido àquela forma, né, dele de barril. O tratamento, os mesmos, gente, os mesmos dos eumintos. Então, mebendazol, albendazol, né, e nós temos a nitazoxanida, que é uma medicação que também pode ser usada no Ascaris, pode ser usada no Ancilóstoma, tá certo? Que tem uma ótima penetração, ele é excelente, só que o problema dele é que a gente não encontra no SUS. É o famoso Anita. E prevenção da tricuríase, lógico, medidas de higiene, né? Melhoria da higiene pessoal e saneamento básico, tá bom? Depois, gente, o próximo, enteróbios vermiculares, que causa a enterobíase, popularmente chamada de oxiuríase. Essa é aquela que é extremamente comum na família. Quando tem um infectado, é provável que o restante da família tenha também. Ela é comum em adulto, em criança, em qualquer classe social. Mais frequente, obviamente, na idade escolar, né, que eles entram em contato com outras crianças, a higiene é um pouquinho complicada, e o que acontece? Esse parasita, ele pode permanecer no lençol da cama, na toalha de banho, né? Por isso que é altamente transmissível. Tá vendo como ele é pequenininho também? Em torno de 0,5 centímetro, no máximo 1.
E como que se transmite, gente? Aqui nós temos várias formas de transmissão, né? Então, a fecal oral, que é comum a todas as parasitoses, né? Que é por autoinfecção externa ou autoinfecção interna ou indireta, tá bom? A externa, ela é do ânus para a cavidade oral, você mesmo leva, carreia, e nós temos a autoinfecção indireta, que é a extremamente comum, que é a que a gente mais vê. Porque esse ovo vai estar presente, então, na poeira, na roupa de cama, pode estar no alimento, né? Isso quando a pessoa se infecta, autoinfecção, né? Ela novamente se infecta. Aí nós temos aquele que infecta as outras pessoas ao seu redor, que é a heteroinfecção. Aí esse ovo vai estar presente também nesses locais que a gente já comentou, tá? Podemos ter a retroinfecção, em que há uma migração do seco e ele ascende novamente, né? E se transformam em vermes adultos. Então, aqui mostrando à direita, olha o verme adulto, tá vendo como ele é pequenininho, né? Em torno de 1 centímetro. E o ovo, que não é uma forma muito característica. Qual que é a manifestação clínica, então, da enterobíase? Pode ser assintomático, mas aqui, gente, a maioria vai ter prurido anal, tá? A maioria não é assintomático, ela tem essa manifestação desse prurido perianal. Então, quando que você observa? Você observa a criança toda hora coçando o bumbum, tá? E principalmente na hora de dormir, porque ele migra, tá? Ele sai do seco e vai lá para a região perianal. Então, a pessoa vai estar irritada, não vai dormir direito. E a hora que você examina a região perianal, você vai ver várias áreas de fissura, porque a pessoa coçou muito ali. Associada a isso, ele pode ter outras manifestações, né? Como vômito, dor abdominal, ter mesmo, né? Que é aquela vontade de evacuar toda hora. Pode ter sangue nas fezes, não é comum, tá, gente? Sangue nas fezes. E de complicação, esse parasita, ele pode migrar para a trompa, né? Dando salpingite, pode dar vulvovaginite, né? E é isso, infecção secundária aos locais onde houve o prurido. Aqui, vocês estão vendo como que ele fica na região perianal? Então, como que o melhor exame que a gente faz aqui é o teste da fita gomada, gente. Você coloca nessa região, você consegue visualizar o parasita. O tratamento, semelhante aos outros, com albendazol, mebendazol, né? O palmoato de pirantel, só que tem uma droga também específica para enterobíase, que é o palmoato de pirvínio, tá? Que praticamente não se utiliza muito hoje, acaba se fazendo opção pelo tratamento habitual que tem no SUS, albendazol e mebendazol. E a profilaxia aqui, gente, temos alguns cuidados a mais, tá? Lavar a roupa todo dia. Usou, vai para o cesto de roupa suja para ser lavada. Trocar a roupa de cama todo dia, porque pode sobrar o parasita ali na roupa de cama. Trocar a toalha do banho, né? Tratar toda a família, todo mundo que mora naquele domicílio. E fora as medidas de higiene e de saneamento básico. Outro parasita, gente, estrongiloidíase. É o Strongyloides stercoralis. Lembra, ele também faz o ciclo pulmonar, né? Faz parte do grupo NASA. É comum também em áreas tropicais, né? Com solo quente e úmido. Também correlacionado com saneamento básico. E aqui nós temos um agravante. O cão e o gato pode ser reservatório.
E outro problema extremamente comum é que se a pessoa está infectada pelos estrongiloides e faz algum tratamento que leva a uma imunossupressão, um tratamento de câncer, ou ele tem AIDS, ele pode fazer uma hiperinfecção, tendo comprometimentos graves em inúmeros órgãos. Como que ocorre a transmissão? É por via percutânea, né? Também penetrando pela pele do indivíduo, né? E aqui mostrando o verme adulto, que é bem pequenininho, né? Então ele habita o intestino delgado e por partenogênese libera ovos na luz intestinal, tá? Só que mostrando, voltando aqui um pouquinho, gente. Aqui. A autoinfecção é quando a larva passa de filarioide, né? Ela passa a ser filarioide dentro do indivíduo e não vai para o meio externo, tá certo? E isso, lembrando que essa larva, para ela completar o ciclo, ela tem que fazer a fase pulmonar, tá? Aí nós temos a larva rabidiforme, que é não infecciosa, e a filarioide, que é a que infecta realmente. O quadro clínico, então, da estrongiloidíase. Um grande número é assintomático, e uma parte, gente, vai ter essa larva Currens, estão vendo aqui? Nessa foto aqui em cima, em que ele se lembra que ele penetra pela pele, aí ele pode caminhar naquela região, tá? Aí ele faz uma lesão serpiginosa ou migratória, e a gente consegue visualizar, tá bom? Aí, como nós temos a síndrome de Luffer, nós temos manifestações pulmonares, né, com tosse, dispneia, e nós temos de manifestações da própria parasitose, que fica localizada no intestino delgado, a gente vai ter o quê? Diarreia, podemos ter dor abdominal, muitos gases, né? Aí, lógico, com perda de apetite, náusea. E uma coisa que chama atenção é essa dor epigástrica. É como se fosse uma úlcera mesmo, sabe? Uma úlcera péptica, e dá aquela dor importante e que depois passa. Aqui, gente, então, vocês lembram que eu falei que no paciente imunossuprimido, imunocomprometido, a gente tem manifestações diferentes? Então, ele vai ter aquelas habituais que a gente comentou, né? E ele pode ter também meningite, endocardite, sepse, peritonite, tá bom? E levar, consequentemente, a uma infecção bacteriana ou fúngica associada. Aqui essa foto mostra bem como ele caminha, gente. Estão vendo? Então, a larva Currens. Então, você pode fazer o diagnóstico sem precisar fazer exames laboratoriais, né? Se tiver que fazer, o parasitológico. O tratamento aqui, ele muda um pouquinho, gente. O mais comum, que é o que a gente tem na rede pública, é o tiabendazol, tá? Ele é específico para estrongiloides. Você trata por 5 a 7 dias, tá? A gente pode usar também o albendazol, só que aqui não é dose única, é por 7 dias. Nós temos também, gente, aqui a ivermectina, que é a melhor droga que a gente tem hoje para tratar estrongiloidíase, tá certo? E que a dose depende do peso do indivíduo. Além disso, tem o cambendazol, que praticamente não se usa mais. Então, a profilaxia, as mesmas anteriores, com alguns detalhes. Uso do calçado, né, porque ela vai penetrar, lembra? E também tratar os animais domésticos.
Gente, esquistossomose eu tirei, tá? Vou tirar aqueles 2 slides. Porque não é uma coisa frequente na nossa região. Aí nós temos, gente, os protozoários. Então, dentre os protozoários, o mais comum, gente, é a entamoeba histolítica. Mas na nossa região nós temos muita também giardíase, tá? Que é a Giardia intestinalis. Então, são protozoários flagelados que infectam o duodeno, intestino delgado. Então, a localização alta, né? Ele é encontrado em qualquer lugar do mundo, obviamente prevalente nos países subdesenvolvidos, muito comum em creches, é frequente em criança e adolescente, recebe o nome de diarreia dos viajantes em zona endêmica. Por exemplo, é um indivíduo, nós, por exemplo, a gente sai daqui e vai para uma fazenda onde não tem tratamento de água e tal, e a gente tem uma diarreia. Isso pode ser considerado uma diarreia do viajante, tá? Que a gente não era colonizado e a partir daí a gente se infecta e pode ter essa manifestação. Ou o indivíduo que sai da Europa, vai para a África, também pode ter, tá bom? Como que a gente se infecta? Pela ingestão da água contaminada, ele vai estar presente na água, e lógico que os pacientes desnutridos ou com imunodeficiências vão ter manifestações mais graves, assim como pacientes com fibrose cística. A transmissão fecal-oral, né, por contaminação da mão direta, ou indireta, como eu comentei, por meio da ingestão de água ou alimento contaminado. Ele é lindinho assim, né? Esse, tá vendo? O trofozoito, que tem os olhinhos, né? E no cisto a gente vê esses 4 núcleos, ou esses 4 olhos, como a gente vê aqui, tá? E o cisto, que é a forma infectante que a gente encontra no ambiente. Ele localiza-se, então, o que a gente precisa saber? No intestino delgado, ele leva à lesão de criptas, ele diminui a atividade das disacaridases, ele invade a mucosa e ele leva a uma desconjugação dos ácidos biliares. Fora isso, gente, o que nós temos no trato digestivo? Uma diarreia aguda, né? Então, lembra, ele é alto, quando é alto, a gente tem fezes líquidas. Então, é um grande volume de líquido, que é o local onde há absorção de água. Então, nós vamos ter fezes líquidas, explosivas e fétidas. Por que explosivas e fétidas? Porque as fezes, na giardíase, elas são esteatorreicas, tem presença de gordura. E é essa gordura que vai dar essa característica de explosiva e fétida, tá? Ela pode, então, de diarreia aguda evoluir para uma diarreia crônica, em que o paciente alterna períodos com diarreia e sem diarreia, e quando tem a diarreia, tem a presença de cólica, distensão abdominal, mal-estar, anorexia, perda de peso. Isso aqui eu já tinha comentado, tá? A deficiência de ferro. O diagnóstico, gente, ele pode ser clínico. Chega o paciente e fala assim, eu tô tendo períodos em que eu tenho diarreia e períodos que eu tô sem diarreia. Eu tô com fezes explosivas e muito fétidas. Tudo isso, a hora que a pessoa te fala isso, você tem que pensar de cara, esse paciente está com giardíase. Mas é lógico que você pode confirmar laboratorialmente com o protoparasitológico de fezes, e também aqui nós temos um ELISA, que a gente não vê utilizar muito, tá? A maioria acaba fazendo diagnóstico mesmo pelo protoparasitológico. O tratamento. Agora, o tratamento dos
dos protozoários, gente, é diferente, tá? Não são aquelas drogas que a gente já tinha citado anteriormente. Então, aqui, o mais comum que a gente tem na rede pública é o metronidazol, que é 25 miligramas por quilo por dia, 2 vezes ao dia por 7 dias. Aí você pode usar o sequinidazol, o tinidazol, e o Anita, gente, o nitazoxanida, ele tanto age no euminto quanto no protozoário, tá? Lembrando que não tem na rede pública. Por que eu falei a dose do metronidazol? Porque nós vamos discutir amebíase e vocês vão ver que o tratamento, a dose é diferente, apesar de ser a mesma droga. A prevenção, então, as mesmas anteriores, né? Lembrando que aqui a gente pode ter surtos em creches, pré-escola, né? Orfanatos. E vamos falar, então, da entamoeba histolítica. 10% da população mundial, gente, é infectado pela entamoeba histolítica. Imagina. 50 milhões de casos invasivos por ano, associada a regiões de baixo padrão socioeconômico e sanitário, né? Então, nos países onde a gente encontra os bolsões de pobreza. E é a terceira maior causa de óbito por infecção parasitária no mundo, tá? A transmissão é fecal-oral, né? Pode ser transmitido também pela água, tá? E aqui a gente tem também, gente, a transmissão sexual, tá? Não podemos esquecer disso. O quadro clínico pode ser assintomático, e aqui a gente pode ter duas manifestações clínicas que são bem diversas. Uma é a forma intestinal, que é a colite amebiana, que é a mais comum, em que há uma invasão desse parasita pela mucosa intestinal, aí esse paciente vai ter o quê? Dor abdominal, com cólica, diarreia, com muco, pus e sangue. Então, é uma diarreia invasiva. Ele invadiu essa parede. Tenesmo, né? Ele pode ou não ter febre. Então, gente, lembrando, a localização é baixa, ele invade, ele parasita, e com isso a gente vai ter as manifestações clínicas dessa localização, que é, então, muco, pus e sangue. Outra forma que a gente tem, gente, é quando ocorre uma disseminação desse parasita e ele acaba migrando para o fígado. E lá nesse fígado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um abscesso hepático, que as pessoas chamam de ameboma. E aí, junto, eles vão ter dor abdominal importante, febre, uma distensão abdominal, uma hepatomegalia, então aumentou esse órgão, ele é doloroso, tá bom? Não é muito comum em criança. O diagnóstico é pelo isolamento do trofozoito ou cisto nas fezes, né? Então, no parasitológico, e também a gente tem exames laboratoriais que buscam anticorpos contra a entamoeba histolítica, mas não é um exame habitual que a gente encontra. Aqui, o abscesso hepático, ele é feito o diagnóstico por meio de ultrassom ou tomografia, tá? O tratamento pode ser o sequinidazol, ou a segunda opção, o metronidazol, tá? Aqui, gente, lembrando que eu falei que a dose é diferente da giardíase, aqui a dose da amebíase, quando a gente tem, olha, acabou a voz, quando a gente tem um ameboma, ou quando a gente tem uma diarreia importante, a gente vai usar o metronidazol, 50 miligramas por quilo durante 10 dias, tá? Então, é o dobro da dose. E de uma forma geral, o que acontece? Vocês veem, quando vocês forem passar no ambulatório de pediatria, vocês vão ver que não é habitual mais a gente ficar pedindo o parasitológico de fezes.
que quando a gente solicita o parasitológico de fezes, nem sempre vai estar eliminando aquele parasita naquele momento. Então, a gente teria que coletar durante 3 dias. A maioria dos pacientes acabam não fazendo esse exame. Então, o que a gente faz? Como é extremamente frequente na nossa população, a gente está autorizado a tratar sem ter a comprovação laboratorial, tá? Sem ter o parasitológico de fezes. Então, dependendo da região, você pode tratar a cada 4 meses, 6 meses ou 1 ano. No nosso estado, é normal tratar uma vez por ano, tá bom? Outra coisa que é extremamente importante quando a gente fala de parasitose é o saneamento básico, né? Os profissionais pensarem nisso e orientar quanto às medidas de higiene e também valorizar isso, essas medidas de higiene, essa prevenção das parasitoses por meio da cultura popular, tá? Era isso, gente. Obrigada. Perguntas? Professora, Oi. você comentou da epidemiologia, tipo, a senhora comentou até dos bolsões de pobreza de Curitiba. Pensando de um modo geral no nosso estado, como é que a gente está, assim, em relação às parasitoses? Olha, nós estamos mais para Curitiba do que para os grandes bolsões. Felizmente, assim, a gente tem um bom serviço de saúde, não é o ideal, mas nós temos uma atenção básica que funciona e com isso a gente não tem tanta parasitose, tá? Não é tão frequente, a não ser quando a gente acaba indo no lixão, em alguns bairros muito pobres que não são os mais comuns aqui no nosso município, nem no nosso estado. A gente praticamente não tem favela na nossa região, então nós estamos até razoavelmente bem em relação às parasitoses. Ok. Eu tenho uma Professora, segunda dúvida. Opa, desculpa. Então, a minha segunda dúvida é por que a larva tem uma preferência pelo pulmão na síndrome de Docker? Não, não é que elas têm preferência, elas precisam migrar para o pulmão para poder amadurecer. Se elas não passam pelo pulmão, elas não amadurecem, tá? Não, mas eu digo assim, o que atrai elas pra lá? É tipo que eu fiz a pergunta errada, doutora. Tipo, a minha dúvida é, tipo, o que tem lá, tipo, questão de substância, que elas têm que fazer isso? Olha, na verdade, elas. Eu preciso. Gente, eu vou ter que dar uma olhadinha nisso, Lara. Estou pensando aqui especificamente o que tem lá. Eu vou ter que olhar e aí eu respondo para vocês, tá bom? Eu não estou lembrada aqui especificamente como que é, o porquê que ela precisa estar lá. A gente não encontra isso nos livros, sabe? Então, eu vou ter que buscar isso aí e eu informo vocês, tá? Ana, eu gostaria de sugerir. Bom dia, pessoal. Estou acompanhando vocês desde o início. Excelente aula. Até me reciclei, Ana. Muito obrigada. Eu gostaria de sugerir você colocar no fórum, quando você fizer o levantamento, né? Isso, não, com certeza. Para os 2 grupos, tá bem? Tá, pode E aí deixar. fica registrado lá. Eu tenho uma vaga lembrança, não é chutômetro, é uma vaga lembrança que tem a ver com o ambiente, com a fase em que ela precisa ter um ambiente aéreo, mais rico em oxigênio, mas precisaria ver bem o ciclo dela, Então, parasita, né? não, o ciclo a gente sabe, né? O problema é o que acontece, a Lara perguntou por que ele Vai vai lá. para lá. Uhum. Mas eu acho que é por aí. Só que eu também, realmente, Lara, desculpa, eu também não me lembro muito bem de todo o ciclo da larva em termos de adaptação, né? Evolutiva. Ela precisa passar pelo pulmão, senão ela não completa o ciclo. Então, eu vou olhar, ele está sugerindo aqui o Carlos no Nebius, eu vou olhar, vou dar uma
Vou buscar isso aí, eu tenho aqui livro de parasitologia, tá? Eu vou dar uma olhada e eu informo vocês, tá bom? Ok, obrigada, professores. Oi, André. Professora, a minha pergunta seria quanto a gente suspeita, né, que um paciente ele está com alguma parasitose, a gente inicia o tratamento de uma forma empírica e pede o exame, ou a gente espera o resultado do exame para fazer um tratamento mais específico? Uma vez que o medicamento, né, o albendazol, por exemplo, é quase que para todos você utiliza ele e é isso. André, a maioria. Não, na realidade, a gente sempre vai entrar com tratamento empírico, tá? A gente pode até solicitar o parasitológico, mas a gente já trata. Porque você não pode perder a oportunidade de tratar esse paciente. Então, quando você trata de forma empírica, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o albendazol durante 3 a 5 dias, porque aí você pega quase todos os parasitas, tá? Se você tratar 5 dias, você pega até protozoário. Certo. Outra pergunta eu vi que tem 2 desses parasitas que eles entram pela pele, o Strongyloides stercoralis e o Ancylostoma, né? E o tratamento deles é diferente. E nesse caso, quando você tenta fazer o diagnóstico do parasitológico e tem dificuldade de encontrar, por exemplo, ovos nas fezes, por exemplo, do Strongyloides, que demora um período bem maior, né, para você, depois do contágio, mais ou menos 40 dias para você ter ovos nas fezes. Você faria o tratamento para as duas parasitoses? Pode, isso. Aí você já faz o albendazol associado com o tiabendazol, que é o específico, tá? Você já pode estar autorizado a tratar. Tá certo. Obrigado, professor. Professora, Oi. uma dúvida. Você disse que quando você tem aquele bolo de ascaris, primeiro a gente tenta com aquele fármaco, que eu esqueci o nome, é pipirá, alguma coisa, mais o óleo, mais o óleo mineral. Isso. Aí, se não der certo, é que a gente vai para o procedimento cirúrgico. Quanto tempo que eu tenho que esperar eu introduzir óleo mineral e esse fármaco? Quanto tempo que eu vou esperar até para falar, não deu certo, vou encaminhar para cirurgia? Esse paciente ele tem que estar no ambiente hospitalar, ele vai estar internado e ele vai estar sendo monitorizado, tá? Então, se ele começa a fazer um quadro de abdômen agudo importante, ele tem que ir para cirurgia. Então, assim, vai depender de quanto tempo ele chegou para você. Então, você pode até observar 1 dia, 2 dias, no máximo. Aí, o tal obstruiu centro cirúrgico, tá? É igual vocês aprenderam na cirúrgica, né? Deu para entender, Paulo? Entendi. Outra pergunta também. Eu já vi caso de. Não, já ouvi falar de caso que chegou pro lapso retal na UPA. Aí eu fiquei muito curioso para saber. A gente tenta fazer a voltar na unidade na UPA ou a gente sempre tem que encaminhar para cirurgia? Não. Você encaminha para o hospital, tá? Para ele ser visto pelo cirurgião. Não mexa, tá? Porque você pode lesar e levar à área de necrose nesse local se você não fizer a eversão apropriada. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Então, vou procurar, viu, Lara? E vou mandar para todos essa forma, o porquê do tropismo pelo pulmão, tá? Certinho. Obrigada, gente. Aí eu vou postar a aula também lá no Meet, não, desculpa, no AVA, tá? Só que lá eu não consigo postar a aula gravada, eu consigo postar a aula basiquinha mesmo, tá bom? Mais alguma coisa, Carmen? Então, Ana, a gente posta a aula, o PowerPoint, né? Isso. Dá para postar o PowerPoint, dá também para postar o link
De onde... Esse link, você sabe que nunca está dando certo, gente. Oi? Esse link não tem dado muito certo. E agora ele vai ficar, ele vai sumir. Não sei se vocês estão sabendo, né? Da plataforma da UFMS. Ele dura até 30 dias só. 30 dias. Depois ele some. Uhum. Você tem Google Drive? Você tem o Google Drive? Tenho. Que dá para salvar no Drive. Ele fica disponível no Google Drive também, quem tem Drive, né? Tá. É uma tentativa. Porque não, eu vou fazer o seguinte. Vocês me deram um e-mail da última vez que não funcionou, tá? Ele voltou. Isso. Qual que é o e-mail de vocês? Manda para mim. Pode postar no grupo do WhatsApp, que aí eu mando o link para lá. Eu posso postar também no WhatsApp, né? O link. Pode. Uhum. Pode sim. Tá. Bom? Tá bom, então. Então, obrigada. Tá joia, gente. Um abraço para todos, tá? Qualquer coisa é só me perguntar. Beijinho.